Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando eu estava em Israel, há 2 anos atrás, isso aconteceu. Meu guia disse: pastor, só gostaria de ver o tanque de Siloé. Eles descobriram o tanque de Siloé e podemos conseguir uma permissão especial para visitar. Eu disse: sim, eu quero. Shiloach, em hebraico. Essa palavra significa enviado ou enviado. Quem é o enviado? Eu disse: eu amaria ver o tanque de Siloé. E quando estava lá, sentado e vendo aquele tanque seco, ainda parcialmente descoberto, o Senhor falou comigo e me disse: lembra da história, filho? Quando eu curei o cego com lama? Quantos sabem que quando alguém é cego e se coloca barro no olho, fica ainda mais cego? Eu perguntei: por que o Senhor fez com saliva barro? E o Senhor disse: por quê? Israel era como um cego. Quando eu vim, não existe esperança no barro. A criação caiu. Assim Jesus estava ilustrando quando colocou barro nos olhos do cego, que ele é o Criador. Mas a criação caiu pelo pecado de Adão. E Jesus disse: vá e se lave no tanque de Siloé. Quando eu estava lá, naquele tanque, ouvindo o guia falar sobre a história do tanque, o Senhor falou comigo e disse: o tanque foi descoberto para esse tempo. Primeiro o natural, depois o espiritual. Certo? Israel vai voltar a enxergar. Vou repetir. A cegueira vai terminar. Eles vão me enxergar como o enviado pelo Pai. Israel será salvo. Eu creio que muitos desses líderes das congregações messiânicas verão esse avivamento. É como um véu que será tirado.
Como pastor, deixe-me dizer uma palavra para os pastores que assistem. Você tem que amar Israel. Não sei como dizer diferente. Pregar a teologia da substituição vai secar a sua alma. Porque quando vem a Israel, você olha ao redor, todo dia, olha para cima, olha para baixo, até quando sente os ventos. Tudo nos ensina algo. É só aqui. Quando vou a Disneylândia, eu não experimento isso. Eu gosto da Disneylândia, em breve eu vou com meu filhinho Justin. Certo? Mas nada se compara a Israel. Amém? Contudo, é importante que quando está em Israel, tudo que os guias dizem, você tem que converter a água que eles dizem em vinho. Você precisa ver Jesus em cada ritual, em cada costume, em cada lugar. Enxergue Jesus e aí você será abençoado. Graça, paz e misericórdia serão acrescentados na sua vida. Amém? Alguns guias vão falar somente da história e esse é o trabalho deles, mas é sua responsabilidade, sua função, ver Jesus. Eu quero que saiba que creio que Israel precisa do Evangelho. O Evangelho da graça, mas se assegure que o Evangelho está sendo pregado. O maior amor que demonstra é compartilhar com eles o Evangelho. Amém? Não somente eles, qualquer pessoa, seus parentes. Amém? Mas pastor, não sei como pregar. Diga para eles assistirem a TBN. O Evangelho está sendo pregado através da TBN. Deus levantou o Dr. Paul e Jen para criar a infraestrutura. Eles criaram uma base para este tempo que vivemos. Deus está restaurando o Evangelho. Olha aqui para mim. João 1,17, uma vez mais, esse é o meu versículo favorito no Novo Testamento. Você tem um versículo favorito? Tem o seu, esse é meu. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em hebraico, graça, só para que você saiba, muitos judeus messiânicos aqui usam o Novo Testamento em hebraico. Os eruditos vão dizer, pastor, o senhor não sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? Eu sei disso. Mas em Israel existe o Novo Testamento hebraico. Certo? E no Novo Testamento hebraico, onde diz graça, diz Hased. Tem que pronunciar com som gutural. Hased. Diga Hased para alguém. Foi interessante quando descobri, anos atrás, quando estava em Israel, eu perguntei do meu amigo Shimoni, que saí, e ele disse, onde diz graça, aqui diz Hased. Isso me impressionou porque eu sabia que as traduções NVI, NASB, King James, tiveram dificuldade para traduzir Hased no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, onde aparece Hased, traduziram bondade. Outra tradução diz misericórdias. Outra tradução diz o seu amor dura para sempre. Por quê? Eu acredito que foi porque a plenitude da revelação da graça não estava ainda manifestada até que Cristo veio. E Hased é melhor descrito como Yeshua. Graça. Estamos exagerando a graça quando falamos a mensagem da graça, o que de fato não é uma mensagem. É o próprio Evangelho. Estamos voltando ao Evangelho. Não é uma mensagem. Amém? Não é um ensinamento, é uma pessoa. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Alguém disse, mas pastor Prince, é bom que tenhamos graça, mas também temos que ter verdade. Você está separando o que Deus não separou. Deus colocou a lei de um lado e a graça e a verdade do outro lado. A verdade está do lado da graça. A verdade não está do outro lado. Quando Jesus falou com os judeus dos seus dias, estavam firmados na lei. Conheciam os mandamentos de trás para frente. Conheciam a lei, mas Jesus disse para eles, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade era essa? Separamos a graça da verdade, falamos a graça é boa, mas temos que falar a verdade. Mas graça e verdade são um. O que Deus uniu, não separe o homem. E o que Deus separou,
que o homem não una. A Bíblia é muito clara em João 1,17. A lei está de um lado. A lei foi dada por um servo, Moisés. Graça e verdade vieram pelo Filho. E o livro de Hebreus diz que o servo não habita para sempre, mas o filho habita para sempre na casa. A graça é para sempre. Davi estava exagerando quando disse, a tua Hesed é melhor do que a vida. O salmista estava exagerando quando disse, a tua Hesed dura para sempre. Quando Salomão dedicou o templo, ele disse, essa é a letra da música que devem cantar. Ele é bom, Kitov. Ele é bom, sua Hesed dura para sempre. Ele estava cheio da graça, cheio de Hesed. E para vocês que são eruditos no grego, graça e verdade são duas coisas, duas palavras, mas no grego é muito interessante. Veja aqui, graça e verdade vieram, mas no grego a palavra é veio. E por que isso é importante? Por exemplo, se eu disser Matt and Lori, estou aqui ensinando vocês a falarem sua língua. Por exemplo, se eu disser Matt e Lori, quando eles jogam para ganhar. Falei certo? Matt e Lori jogam ou joga? Estou usando o verbo no plural. Mas no grego, graça e verdade são dois itens, mas Deus usa o singular. Graça e verdade estão unidas. E a verdade da graça. E a graça é a verdade que liberta. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue, produzindo morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, produzindo vida e celebração. Quando Deus deu a lei, os judeus sabem que foi a celebração do primeiro Shavuot, Pentecoste. Quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. Quando Deus deu o outro Pentecoste, veja como está escrito, quando o dia de Pentecoste se cumpriu. Deus esperou até que se cumprisse. Deus deu a lei, outra lei, o que deu? O Espírito, e 3.000 vidas foram salvas, aleluia! O que demonstra que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Temos que tirar nosso púlpito do Monte Sinai. O Espírito desceu no Monte Sião, não no Sinai. Os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que permanece para sempre. E Hebreus 12 nos diz, segui a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Já aprendemos como nos privamos da graça de Deus. Não quando pecamos, quando tentamos guardar a lei, caímos a graça. Me escuta. E continua, e de que nenhuma raiz de amargura, quando cai da graça, pessoas que voltam para a lei são pessoas muito amargas. Já percebeu isso? Pessoas cheias da graça são pessoas que amam, como eu te amo, meu irmão. Um grande exemplo disso é Matt Crouch. Ele é cheio de graça. Amém? Veja bem, quando você cai da graça de Deus, a raiz de amargura aparece. O oposto de seguir a paz com todos. A próxima coisa, quando você cai da graça, diz, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Esaú. Note que é o oposto de seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que faz as pessoas não andarem em santidade, não caminharem em paz com todos, é se privarem da graça de Deus. Porque os versículos seguintes, se você ler, diz, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade, e até Moisés, com medo, disse para Deus não falar mais, porque ele tinha medo. Se até um animal tocasse um monte, seria apedrejado ou passado com um dardo. Não chegamos ao monte da lei, chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo.
e aos muitos milhares de anjos e aos espíritos dos justos, Deus mudou de montanha. Não vai encontrar mais Deus no Sinai. Deus se mudou para o Monte Sião. Todo o capítulo diz que a nossa vida, nosso ministério, estão firmados em um monte que não se abala. O Monte Sião, o Monte da Graça. As coisas que os homens fazem podem ser abaladas. Se nosso ministério, nossa vida, nossa família está edificada no Monte Sinai, se nossa vida como pais está construída sobre a lei, estará sempre se abalando. Rock and roll, entende? Elvis veio do Monte Sinai, só estou brincando. É um monte que se abala, que treme o tempo todo. Deus disse, você quer sua família, seu ministério inabaláveis? Edifique-os sobre o Monte Sião. Tudo está em Hebreus capítulo 12. Vocês me escutam, irmãos? O que Deus está fazendo nesses últimos dias? Deus está restaurando o Evangelho. Eu não gosto de chamar a mensagem da graça. Não é mensagem. Muitas vezes você vê o currículo do seminário e tem pneumatologia, hermenêutica, homilética. Você não está nem aí para essas palavras. E também tem graça como uma matéria. A graça não é um tópico. A graça é o Evangelho. É a pessoa de Jesus Cristo. A graça deve fazer parte de tudo, da criação dos nossos filhos. A graça no nosso dinheiro, nos nossos negócios, em tudo. O dízimo na graça, a oferta na graça, relacionamentos na graça. Me escutam, irmãos. Mas pastor, se tirar a lei, como vou corrigir meus filhos? Use a identidade. Minha filha vai fazer 13 anos em 2 meses. Uau, o tempo voa. E ela é uma linda menina. Linda. Como a mãe dela. Seu irmão mais novo é lindo. Lindo como? A mãe dele também. Amo minha filha, mas nunca usei os 10 mandamentos para ensiná-la. Quando ela está chateada com os amigos da escola, eu digo, Jéssica, você é uma menina de Jesus. E as meninas de Jesus não guardam rancor. Uma menina de Jesus não rouba. Identidade. Ela cresceu dizendo, eu sou uma menina de Jesus. Eu sei quem eu sou. Amém? Mas pastor, como alguém pode ser santo sem a lei? Bem, me diga como Abrão foi santo. Abrão foi chamado amigo de Deus, mas viveu mais de 400 anos antes de a lei ter sido dada. Como José disse não à mulher de Potifar. Foi uma grande tentação porque Potifar tinha um harém com lindas mulheres. Ele escolhia quem quisesse. Foi uma grande tentação. Ele estava longe de casa, rejeitado por seus irmãos, se sentindo triste. Mas ainda assim ele disse não. E ele correu. Você sabe por quê? Porque foi tentado. Ele foi esperto, correu. Não ficou. Tenta me tentar, mulher. Vem. Ele correu. A melhor forma de fugir de tentações sexuais é correr. Eles viveram antes da lei, mas tinham comunhão com Deus, andavam com Deus. Amém? Pastor, como seremos santos? Cristo foi feito sabedoria de Deus. Cristo foi feito para nós justiça diante de Deus. Cristo foi feito para nós santidade. Cristo é nossa redenção. Amém? A graça é maior do que a lei, porque a graça é o propiciatório que cobre os 10 mandamentos. Quando você tenta guardar a lei, você cai do lugar alto. Você cai da graça. Quando você cai da graça, a tentação se torna algo atrativo. Quanto mais se esforça, pior fica. Precisa descansar. O novo conserto não é através do esforço. Olhe para o seu irmão e diga, não precisa suar, irmão. Não precisa suar, irmã. É
É por isso que no Antigo Testamento, presta atenção aqui, era para falar só uma vez. Vocês gostam de falar, né? Esse é o Espírito da graça. Amém? Porque quando o pai de João Batista, Zacarias, não creu na palavra do anjo, ficou mudo. Mas quando chegou a hora de João nascer, o seu nome era Yohanan, que quer dizer a graça de Deus. Ele não podia falar e pegou uma tábua e escreveu: o seu nome será Yohanan. No momento que ele escreveu graça, voltou a falar. Amém, igreja? Quando o menino Jesus foi levado para o templo, em Jerusalém, Simeão, um idoso santo de Deus, veio. Simeão, no hebraico, é de onde vem a palavra Shema. Shema Israel. O Senhor Deus é um Senhor. Esse idoso representava toda a lei, a Shema. Seu nome era Simeão, Shema. Ele veio para o templo. Sabe o que ele disse? Para os pais, ele disse isso. Ele abençoou os pais e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Literalmente, meus olhos viram Yeshua. Me despeça, até a lei queria ir embora. Eu disse, a lei ficou feliz. Quando a lei viu Yeshua, ela disse: me despeça agora. Só um minuto. Depois disso, você sabe quem entrou? Uma mulher chamada Ana. Meus irmãos judeus, o que significa Ana? O que significa Ana? Quando a lei disse: despeça-me, Ana chegou, a graça chegou. A graça abriu sua boca e proclamou para todos que estavam buscando a redenção: esse bebê é o escolhido. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 6,14, para aqueles que se preocupam, que aqueles que creem na graça ficam meio loucos. Esse temor é do diabo. Veja o que diz Romanos 6,14. Diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Começa dizendo por quê. Diga por quê. Porque o pecado não terá domínio sobre vós? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas alguns creem que o pecado tem domínio quando estamos na graça. Temos que crer no que a Bíblia diz. Pecado aqui é um substantivo, no grego. Pode substituir por outra palavra. Satanás não terá domínio sobre você quando está debaixo da graça. A enfermidade não terá domínio mais quando estiver debaixo da graça. A pobreza não terá domínio quando estiver debaixo da graça. Porque a lei demanda exigência, a graça é suprimento. Se existe uma demanda sobre mim, veja, mesmo vocês que servem a Deus, lembre-se sempre que Deus não é um Deus de demandas. Pastor, mas o senhor está pregando, isso não é trabalho? Não, estou descansando. Quando eu descanso, ele trabalha e prega através de mim. Muitas vezes prego tão bem que faço anotações do meu próprio sermão. Mas não sou eu, é o mestre que assume o lugar. Quanto mais descanso, mais ele trabalha. Quando você trabalha, ele descansa. Continua. Você pode estar em atividade como no tabernáculo. No átrio exterior estavam sempre ativos, mas no interior, no Santo dos Santos, Shalom. Descansar. Descansar não é inatividade. Descansar é atividade dirigida. A primeira área que o Senhor nos redimiu, você se lembra? No jardim do Éden, depois da queda de Adão, o que Deus disse para Adão? A partir de agora, do suor do seu rosto comerás. Veja, o trabalho não era uma maldição. Deus deu trabalho antes da queda. Certo? A maldição é o estresse no trabalho. Com o suor do seu rosto você proverá para a sua família. Com o suor do seu rosto você terá uma carreira. Esse suor é o estresse. Agora, veja isso. Quando Jesus veio, o primeiro lugar onde sofreu, o primeiro lugar onde agonizou, onde foi? No jardim do Getsemane. Amém? O que começou em um jardim, Jesus concluiu em outro jardim. Ele estava orando
e começou a suar. Dessa vez suou sangue. E porque seu sangue é sem pecado, esse sangue é sangue divino. Quando seu sangue se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição do suor. No próximo programa, Deus disse, veja, eu os amarei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Agora o amamos, porque ele nos amou primeiro. O púlpito é o lugar para revelar o amor de Jesus, a perfeição da sua obra, a dádiva da justiça. E quem escutar o evangelho e crer será salvo. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.